Olá, o convidado de hoje para mais uma conversa no Memorial é paraibano de Guarabira, advogado militante desde 1963, juiz do trabalho pelo 5º Constitucional, aí nos anos 90, desembargador federal, deputado estadual em 2 legislaturas, presidente do Conselho Deliberativo do América Futebol Clube. Seja bem-vindo ao Memorial do Legislativo e à TV Assembleia, deputado José Vasconcelos Rocha. Bom dia a todos vocês. A TV Assembleia também convidou para esta conversa o jornalista e professor universitário Albimar Furtado, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Diário de Natal. Muito obrigado, Albimar, pela visita. Deputado, sabia que Albimar é torcedor do Bangu? Mas vamos deixar o futebol lá para o final da nossa conversa. Quando e por onde começou a sua militância política? Era no meio estudantil, acompanhando Exato. seu pai, que foi prefeito há Não. 20 anos? Eu tenho a alma política e tenho a alma da advocacia. Eu acho que é assim. Na política eu iniciei aqui em Natal, porque eu nasci na Paraíba, mas cheguei no Rio Grande do Norte com 8 anos de idade. 9 anos. E me iniciei na política desde o tempo de estudante. Tive o prazer de ser deputado estudantil naquela época e acompanhava a política estudantil, era liderado por 2 grandes amigos que, infelizmente, só deixa agora a saudade, que era Varela Barca e Érico de Souza Hagner. Com a política, eu iniciei em 59, sendo eleito vice-prefeito da cidade de Goianinha. Seu pai foi prefeito de lá também. Meu pai foi prefeito de Goianinha, foi prefeito de Areis, foi prefeito de Várzea, voltou para Areis. Foi o primeiro prefeito de Areis? Não. Que Areis, inclusive, é um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Norte. E eu chamo de minha pátria. A que eu considero que eu sou é de Areis. Então, ele foi prefeito durante 20 anos consecutivos. E daí eu me iniciei na política. Depois de vice-prefeito, antes de concluir o meu mandato de vice-prefeito, eu fui candidato a deputado estadual. E naquela época, eu fui um dos mais votados. Sim, que ano, deputado? Em 59. A eleição de 58, né? A posse 58, 59. eleição em 58, a posse em 59. Eu fui um dos mais votados. E acompanhava naquele tempo a nossa política, o nosso líder. Meu pai sempre foi muito ligado a Djalma Maranhão. Até, coincidentemente, nós fomos vizinhos ali na Jundiaí, onde hoje a casa dele me parece que é um memorial, ou quase um memorial. Então, naquela época, nós fomos candidatos pelo PSP, para o Partido Social. O Partido Café Filho, Café Filho. que transformou-se depois no PTN. Exatamente, Café Filho. Seu segundo mandato já foi no PTN? Já foi no PTN. Aí eu fui para o PTN. A PSP era em função de alguma ligação com o Café Filho? Era, ligação com o Café Filho. Meu pai foi quando chegou aqui, da Paraíba e etc. Não obstante, meu pai ter sido daquela UDN que usava o facho, o broche. Lembra? Os grandes udenistas usavam o broche, né? Ele aqui se filiou e por influência de Djalma, a Café Filho, ex-presidente. Fizemos política junto, muito tempo, junto a Djalma Maranhão.
Daí é que vem a minha trajetória. Depois do meu segundo mandato já foi o Partido Trabalhista Nacional, que também foi um partido que a história pouca gente fala, mas o Rio Grande do Norte teve uma importância capital na candidatura de Jânio da Silva Quadros. No partido PTN, que foi Josafá Machado, de São Paulo, que fundou, e aquele outro senador, Lino Matos, eu fui da executiva nacional do PTN. Cheguei a ser o segundo vice-presidente da época. E um belo dia eu estou em casa e recebo. Já advogado? Não, estudante de Direito. 20 e poucos anos. 20 e pouco. Aí me chamando para ir a São Paulo, urgente, porque o PTN ia se reunir para homologar a candidatura de Jânio Quadros a presidente da República. E eu fui para São Paulo. E de lá, nós fomos para Curitiba. O lançamento da candidatura a presidente da República de Jânio da Silva Quadros foi em Curitiba, que o governador era Pimentel. Isso em 1960. 60. Aí eu fui nesta caravana, foi quando eu conheci Jânio Quadros de perto. Estava sóbrio? Todo respeito. Estava. Fazia muito frio, mas ele estava sóbrio. Mas de uma segunda vez que eu encontrei ele, não estava muito sóbrio, não. Pois bem. E por quê? Porque nós também éramos muito ligados a Dinarte Marins, já o Maranhão foi ligado a candidato. E eu ia sair candidato a deputado estadual. E por influência do próprio Dinarte, quando ele sabia, ele me chamava carinhosamente de Zeca. Zeca, é melhor sair pelo PTN. Até por efeito de legenda. De legenda. Então, na minha vida, eu tenho esses episódios que 3.242 enriquece o meu currículo. 3.242 votos. Foi. Na época era voto. Era muito voto, porque graças a Deus o cabo era eletrônico. Foram eleitos em 58, Aldo Tinoco, sim, Ângelo Varela, sim, Antônio Moraes Neto, sim, Carlos Borges, Edgar Montenegro, Floriano Bezerra. Floriano, meu amigo. Depois a gente tem uma história sobre Floriano. Alguns esclarecimentos sobre Floriano. Garibaldi Alves, pai. Gastão Maris, Jácio Fiuza, Van Rosado, João Aureliano, Carvalho Neto, José Bezerra de Araújo, lá Guainovos, não? Certo. José Fernandes de Melo, José Rocha, Luiz Maranhão, Luiz de Barros, Márcio Marinho, Moacir Duarte, Olavo Montenegro, Onésimo Maia, Valmir Tagino, Pedro Lucena, Radi Pereira. Foram reeleitos apenas Manel de Brito, Aloysio Bezerra, Carlos Borges, Israel Nunes, Jocelyn Vilar, Cortez Pereira, Manuel Avilino, Newton Pinto, esse rapaz é de Apodi, se eu não estou enganado. Newton Pinto? Sim. Ele foi tio de um desembargador ainda. Aliás, a sugestão de caçar Floriano foi dele, né? E o relator foi Erivan França, né? Foi. Ramiro Pereira, Roberto Varela, Mota Neto e Aldemar Vera. Esses seus companheiros de Assembleia, do primeira legislatura. E a bancada do PTN elegeu quantos? Na época, elegeu a mim e... Aqui ele foi pelo PSP, né? Foi. Aí PSP. Ainda. Isso. No segundo mandato é que eu fui pelo PTN. O PSP... No mandato elegeu a mim e um outro, que agora eu estou esquecido, não me lembro quem foi. Na legislatura seguinte, Pedro Lucena e Luiz Maranhão, né? E foi. Pedro Lucena e Luiz Maranhão, 3. Sim, nessa legislatura, não sei se foi quando também se elegeu Pedro Leite. São Paulo do Protegido, a primeira eleição. Alguém saiu aqui para algum cargo e ele assumiu eu acho que foi isso. Mas os titulares eram esses. Eram esses daí.
Foi minha primeira eleição. Você mencionou Cortez Pereira. Como é que era o desempenho do ex-governador? Eu tenho, ainda hoje, eu sou um fã de Cortez Pereira. Na minha concepção, Cortez Pereira foi um dos maiores líderes políticos desse Estado. Cortez Pereira, quando falava na Assembleia, era uma verdadeira aula de tudo que você possa pensar. Não só de direito, que ele entendia muito, filosofia, de tudo, que ele inclusive era formado em filosofia, um homem de bom senso, orador, nasceu orador, e homem de grandes ideias. Eu acho que a morte de Cortez Pereira foi um apagão no Rio Grande do Norte. Sou um admirador, até hoje, incondicional da história dele. Deputado, a história do Legislativo do Rio Grande do Norte guarda um capítulo que os historiadores têm evitado. Mas foi um momento de muita turbulência, onde o senhor teve um papel importantíssimo. E chegou a hora deste programa da TV Assembleia esclarecer os episódios da famosa Assembleia do Museu. O que foi a Assembleia do Museu? No dia 9 de novembro de 60, Aloysio Alves já eleito, a Assembleia tinha 40 parlamentares na época. Verdade. Dinarte tinha 36 votos desses 40. O Legislativo era presidido pelo vice-governador, à época, José Varela. No dia 9 de novembro, depois, dias passados, houve um tiroteio na Assembleia, que funcionava no Tribunal de Contas hoje, no local que hoje é o Tribunal de Contas. Houve um tiroteio lá. O vice-governador, com um argumento de falta de segurança, e expediu uma portaria encerrando a sessão legislativa. Né? Exato. E no popular, e jogou a chave no mato. Perfeitamente. Bem, essa história precisa ser contada, e é por isso que existe esse programa Conversa no Memorial, para resgatar, principalmente resgatar a história e através do testemunho oral, que é muito forte. Como foi que sobrou para você? Você não era vice-presidente. Não era segundo vice-presidente. Não. E vamos e venhamos. Era que a gente chamaria assim de marinheiro de primeira viagem. Sim, né? Primeiro mandato. Era o primeiro mandato. 23 anos, 20 e poucos anos. O problema, como você narrou, verdade. O clima era insustentável, realmente. A política era muito acirrada. É uma política que não pode sair da memória de nenhum norte-riograndense, tem que passar para as outras gerações. Que foi aquela campanha Aloysio Alves e Djalma Marinho, candidatos a governador. Dinarte era o governador, tinha em mãos a maioria dos prefeitos, vereadores e da Assembleia. Mas... Não elegeu Djalma. Não elegeu Djalma. E Aloysio ganhou, e naquela época a justiça tem que ser feita. Aloysio tornou-se o líder inconteste do Rio Grande do Norte, no seu período. Então o clima era de muita agressões, de muita intolerância e etc. Um belo dia, o deputado Carvalho Neto, de saudosa memória, anuncia com antecedência que faria um discurso na Assembleia, aonde ele, no linguajar dele, ia esculhambar com Dinarte de Medeiros Marinho, governador. O líder de Dinarte na Assembleia era Moacir Torres Duarte. Seu genro? Não, nada meu. Meu genro de Dinarte. De Dinarte, sim, genro de Dinarte. Também
uma parede, um grande parlamentar. Um homem de muita coragem pessoal. Um grande Estilo amigo. Carlos Lacerda, Pedro. Se você estilo concedesse Carlos uma Lacerda. parte a ele, quando voltasse, Ele já era, esquecia seu discurso. Ele era um grande parlamentar. E todos nós, muito antes deste episódio, pedimos ao Carvalho Neto que não fizesse esse discurso, etc. Mas não houve jeito. Carvalho Neto era impetuoso, também muito novo, ou um deputado da minha idade, meu colega. Foi para a tribuna e pronunciou o tal discurso. Quando ele está no meio desse discurso, agressivo, muito agressivo, quando a Dinarte, Moacir Duarte o aparteia, ele diz qualquer coisa lá com Moacir, e Moacir atira dele. Como ele estava em pé na tribuna, a bala pegou na tribuna e não nele. E ele caiu. Então todos nós pensávamos que a bala tinha atingido ele, não atingiu. De fora da Assembleia, porque a Assembleia era aberta, né? Eram os janelões. Era um casarão? É um casarão velho, eu tenho a impressão, chega a dizer o seguinte... E diante desse devia assodamento, ser devia estar lotado lá. lotado, né? lá E veio, São Pedro. veio uma bala lá de fora. Lá de fora. E era uma casa assim, como se fosse uma casa de fazenda. Essa que atingiu o Garibaldi. Garibaldi. E falam, não tenho certeza que foi, o nome dele é... Bilac. Bom. Bilac de Faria. E pega na perna... Coronel da polícia, que foi deputado. Foi deputado. E pega na perna de Garibaldi. Garibaldi é atendido lá por funcionários, por todo mundo. O hospital era vizinho quase da Assembleia, que é o hospital universitário. E muito tumulto, etc. Tem uns episódios até engraçados, depois de tudo isso, porque a Assembleia não tinha lugar para a Comissão de Justiça, não tinha gabinete para deputado, não tinha nada. Era aquele voo. Tinha uma mesa grande que era onde se reunia as comissões. E diz que lá para as tantas, depois do tiroteio, a mesa começou a subir sozinha. Mas não eram os deputados debaixo da mesa que levaram a mesa na cabeça. Mas nesse tempo a gente não cobria o legislativo. E maldosamente disse que eu e Márcio, que éramos também, Márcio também era da minha idade, estávamos perto da tribuna, que quando nos procuraram, nós estávamos dentro de uma gaveta do birô da presidência. Estava dentro da gaveta, não, mas foi para baixo. Surgiram muitas versões. Muitas versões, foi meio... Bom, daí, fechado. Isso foi 2 horas da tarde, 3 horas. Moacir nos coordenou para uma reunião com o Dinarte de Medeiros Marins, que era o governador e era o nosso líder. E essa reunião se processou ali na Praça Pedro Velho, no próprio do Estado, que anteriormente foi residência do governador. Devia ser a Vila Cincinnati. A Vila Cincinnati, vizinha ali, aquele posto de gasolina. Depois foi Secretaria da Educação. Foi. Bom, ali a reunião, Dinarte compareceu, todos nós, os 36 deputados. E pela primeira vez eu vi o governador Dinarte de Medeiros Marins, meu amigo, é padrinho da filha minha, caindo. Quase cabisbaixo. Porque Dinarte era um homem muito forte. Fim de governo, alguns atos importantes a serem deliberados. Exato, e a campanha de Aloysio era exatamente contra as nomeações que Dinarte fazia, que se dava o nome de vagas existentes. Todo dia saía uma enxurrada de vagas existentes. Olha, essa vaga existente, o Tribunal de Contas e outros atos importantes também foram aprovados pela Assembleia do Museu. Mas isso é uma história que a gente vai continuar no segundo bloco, daqui a pouco. Não demora muito, até lá. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio.
Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Vencendo as barreiras com trabalho e educação. Ir além dos limites é a nossa vocação. Pai. Crescendo e aprendendo, fazendo com o coração. Em cada gesto um sonho, em cada um cidadão. Pai. Conheça a PAI de sua cidade. Nossa conversa de hoje é com o ex-deputado, desembargador José Vasconcelos da Rocha. Deputado, vamos retomar a história do Museu da Assembleia. No dia 9 de novembro, o ato do presidente da Assembleia e vice-governador José Varela fechou o Legislativo. Fechou. No dia 11, a mesa da Assembleia reuniu-se e deliberou convocar os deputados para se reunirem no prédio da Afonso Pena 808, que era Museu e Arquivo Público do Estado. Esquina com a Pudi ali, hoje PAP. Assinam a deliberação Valdemar Veras, primeiro secretário, Roberto Varela, segundo, Moacir Duarte, Mota Neto, Manuel Avilino, Israel Nunes, Edgar Montenegro, Floriano Bezerra, Carlos Borges, José Fernandes Moraes Neto, José Rocha, Luiz de Barros, Márcio Marinho, Cortez Pereira, Onésimo Maia, Gastão e José Bezerra. Bem, isso já foi uma deliberação dessa reunião com o Dinarte. Sim, O apelo que ele fez à bancada. A bancada. E já foi na volta, eu acho que de Dinarte do Rio de Janeiro. Que Dinarte imediatamente, depois que nos reuniu, foi ao Rio, que era a capital. E foi buscar lá, junto com o Djalma Marino, naturalmente, a saída jurídica para isso. E trouxe um parecer de Pontes de Miranda, de umas 8, 10 páginas, onde esse parecer era conclusivo. Qual a tese? Da tese de que, como a Assembleia, os deputados que queriam abrir, funcionar, ou seja, os deputados que era a maioria, podia funcionar com a Assembleia em qualquer lugar, em qualquer prédio. E Pontes de Miranda era ouvido, né? Era o nome da Caixa Nacional. E nisso daí, Pontes de Miranda lá no Rio. E aqui foi o grande jurista, pai hoje do nosso ministro Marcelo Navarro, né? Foi o pai dele, Múcio, que foi deputado anterior. Foi. Eu acho que nos anos 50 todinha, no Rio Grande do Norte, foi Múcio quem mais trabalhou nessa legislação toda. Então, aliás, para reunir isso aqui, fazer esta reunião, precisou da eleição. Porque aí você está vendo que se reuniu a mesa, que era a mesa, sem a presidência, que era Zé Varela. Isso. Primeiro e segundo. No dia seguinte, no dia 12... Foi. No dia seguinte, que era o dia 12, saiu outro ato prorrogando os trabalhos da sessão legislativa até 31 de janeiro de 61. Exato. Não é? Porque o ato do vice-governador presidente da Assembleia tinha fechado, né, a sessão legislativa. E também tem um abaixo-assinado aqui dos deputados, prestando solidariedade ao ex-deputado Múcio de Ribeiro Dantas, por defender a Assembleia sem honorários. Verdade. Assumiu a luta pela reabertura do Poder Legislativo. Foi verdade. Aí chega Zé Rocha.
Não era presidente, não era primeiro-vice, não era assim. Ninguém quis assumir esse abacaxi. É verdade. Na União... Nem Moacir Duarte. Não, nem Moacir Duarte, que era genro e líder. Então tinha que ser um garoto de 22 anos. Era. Primeira viagem. Era de 22 anos. Então, Dinarte mostrou o parecer de Pontes de Miranda, corroborado também nessa altura por Múcio, e a conclusão foi o seguinte: temos que fazer Dinarte primeiro, neste parecer, pediu para que Mota Neto está aí, ele é o primeiro vice-presidente da relação, que ele instalasse a Assembleia, começasse a funcionar como primeiro vice-presidente, seria lógico, né? Mas Mota se recusou, alegando que não queria que o que ele queria já tinha discutido com o Dinarte, etc., que o que ele queria e o que aconteceu foi ser ministro, foi ser conselheiro do Tribunal de Contas. Na época, ministro. Ministro. E então Dinarte perguntou e começou a surgir nomes de um, de outro deputado, vários deputados, quase todos. Governo novo já. Governo novo, para assumir. Com mais 20 dias assumiu o governo. E ninguém quis. Dinarte então me indagou. Zeca, você assume? Eu digo, se eu for eleito presidente. Porque o parecer também dizia isso. Se eu for eleito presidente pelos meus pares. Eu fui eleito. Aí assumi. Assumi uma tarde, no outro dia, eu ofereci a maior manchete que a tribuna tem até hoje, talvez, de diário e etc. Zé Rocha vai assumir a Assembleia do Museu. Perdemos essa manchete. E essa besteira. Perdemos essa. Graças a Deus, podia ser pior. Aí, a Assembleia do Museu. E eu era louco para falar isso, não tinha oportunidade, quero agradecer a você, principalmente, que é uma oportunidade de eu contar isso para a posteridade, para as outras gerações. Esse é o objetivo do... E a denominação Assembleia do Museu, em função de, porque ali funcionava... Porque funcionava o museu. A semana passada eu respondi a uma jornalista do TST, da Assembleia, da TV Judiciária, né? O TST que veio aqui fazer uma reportagem a respeito do Tribunal do Trabalho. Esses programas são mostrados na TV Justiça. Justiça, né? E no meu currículo ela pegou o livro e viu e disse: por que foi tão curto o seu mandato da Assembleia? Eu respondi com a seguinte, da Assembleia, né? Eu respondi e disse: foi o mais curto e o mais tumultuado da história desse legislativo. E qual foi o tempo? Foi daqui da Assembleia? Sim. Uns 23 dias, 20 dias. De 13 de janeiro a 31. Que era para dar posse a Luísa. 13 a 31. A Luísa. E a Assembleia... Qual era a pauta, além da criação do Tribunal de Contas e a indicação dos ministros? A pauta maior era legalizar a vaga existente. Que eram muitos, né? Muitos atos. Muitos atos. Você era nomeado vaga existente. Não existe, né? Você tem que nomear quando tem um cara criado por lei. E a maioria também aí foi Tribunal de Contas e várias coisas de funcionário, mais coisas de funcionário. Promoções, tudo. Então a Assembleia do Museu, nesses 20 e poucos dias, funcionava realmente por produção. Nós fazíamos sessão à tarde, da manhã, fazia à tarde e fazia à noite. Houve ameaça de... Houve. Lá para as tantas, no terceiro, quarto, quinto dia, um dos funcionários chamado Rômulo Gugel, irmão de Romildo Gugel, que era funcionário da Assembleia, chega para mim e diz: deputado, vamos terminar logo essa sessão, porque Aloysio Alves está aglomerando muita gente na cidade da Esperança
que vêm com esse povo para invadir a Assembleia do museu. Digo, rapaz, não é possível. Apurou-se no fim que não era verdade. Não era verdade. Aí eu vim ao Palácio do Governo e comuniquei a Dinarte. E Dinarte me perguntou, e agora? Eu digo, não, agora eu preciso de garantia, né, governador? Mandaram chamar o comandante da polícia. Também de saudosa memória, o coronel, ainda há pouco eu disse o nome dele, Reinaldo. Não era... Não, coronel Reinaldo. O Coronel Bento foi antes? Não. Foi antes ou depois? Era, mas o comandante da polícia era Reinaldo, do governo de Dinarte. Coronel Reinaldo, daqui a pouco eu digo o nome dele, mas era Coronel Reinaldo. Um homem de bem, um homem bom, um homem que ficou na polícia e tudo. E eu fui conversar com ele. Ele era um homem mais velho do que eu. Olhou para mim e disse, Rocha, e o que é que você quer que eu faça? Eu disse, bom, comandante, eu quero o seguinte, que o povo pode assistir. Agora, se a Aloysio vem comandando esse povo, e etc., era de bom alvitre que evitasse esse choque que a Aloysio não fosse para a Assembleia. Nisso eu volto do Palácio, quando vou chegando na Assembleia, tenha não sei como, um recado do meu grande amigo, um admirador, também uma pessoa que as gerações não podem esquecer, principalmente da parte jurídica, grande jurista, Hélio Mamed Galvão, com quem eu tinha grandes afinidades, tomava muitos conselhos, foi um incentivador da minha advocacia, que por sinal ele não gostava da Justiça do Trabalho, e de quando em vez eu era que fazia a Justiça do Trabalho lá. E era um homem ligado a Aloysio. Aloysio, ele. Fui muito amigo do filho dele, Zé Arno, também um bom advogado. E disse, o senhor, telefone para ele. Eu liguei. Ele disse, Zé, vem aqui. Eu fui à casa dele, é um casarão ali atrás do América. Cheguei lá, contei a história. Hoje Fundação Hélio Galvão. Hélio Galvão. Aí eu contei a ele, disse, não, é isso, eu vim do Palácio. A polícia vai ficar lá na frente da Assembleia agora. Disse, não. Pode mandar tirar a polícia. Não é isso, não. Não é a Luiz vai fazer isso. Aí eu disse, doutor Hélio, uma palavra para mim é tudo. Terminou aí. Realmente nós não fomos perturbados. Se legislou, normal e tudo. Após tudo isso, e com a posse de Aloysio parece que no outro dia, ou 5 dias depois, faz um decreto. Eu estou aqui com o Diário Oficial, vou passar essas cópias para você com uma proposta. Vamos recuperar esse parecer de Pontes de Miranda, que o pessoal aqui do Memorial já procurou e não conseguiu. Eu vou, inclusive... Esse é um documento... Não, esse é histórico, isso é para ser o Estado mandar publicar isso para toda a geração, até nas grades das faculdades de Direito, de quando em vez devia ter essas aulas, que são aulas importantes. Uma boa proposta. Eu vou procurar de Dona Terezinha, a esposa de Moacir Duarte, que ele era o líder, tenho a impressão que é capaz dela ter isto guardado. Eu estou procurando nos meus afarrados. No Diário Oficial do dia 22 de fevereiro, Aloysio Alves já governador, portanto, sai a Lei 2677 do dia 21, declarando inexistentes e sem nenhum efeito as leis 2677 de 14 de novembro, a Assembleia do Museu ainda não estava instalada. Não sei se foi a criação do tribunal, acho que estava vaga existente, não é? E a Lei 2986 de 23 de janeiro, aí já sob o seu comando.
23 de janeiro, que deve ter sido a criação do Tribunal de Contas ou a nomeação dos ministros. Eu acho que aí foi a legalização da vaga existente. né? Foi. Pois é, e torna-se efeito. É. E isso o Tribunal de Justiça derrubou. Total. Considerou E não válidos os atos. Não só o Tribunal de Justiça, como os tribunais superiores. Esse povo todo dia a luta subiu. E todos que foram beneficiados com essa lei da Assembleia do Museu estão aí beneficiados até hoje. Vez por outra você encontra alguém ainda? Alguém encontro, agradecendo. Tem uma lei que equiparou o desembargador Zacarias Gugel. Eu acho que ele presidiu o tribunal. Tem uma lei desse período equiparando o salário do presidente do tribunal ao salário do secretário de Finanças. Que era o maior salário. Que devia ser o maior salário do Estado. Que também deu confusão. Não sei se sobrou para os seus 20 dias de gestão. Eu tenho a impressão que está aí nesses 20 dias. Tá. Agora, o que me orgulha disso tudo é de que toda essa legislação foi confirmada pelos tribunais superiores, pelo Supremo. Sim. Quer dizer, saiu do foco local, do ambiente tumultuado, mas as cortes superiores confirmaram. Cortes superiores, exatamente dentro daquela diretrizes do parecer de Pontes de Miranda. Sim, né? a tese de que a maioria pode se reunir debaixo de um pé de 8 xícaras. Como se fala, né? Maioria é maioria, né? A posse Aloysio, você entendeu? Não, aí não foi eu mais que transmiti o cargo, né? Uma posse de primeiro? Eu acho que quem transmitiu foi o presidente do Tribunal de Justiça. O candidato também não ficou ficou aqui, não. Mas na Assembleia, eu digo na Assembleia aqui. A minha posse? Não, a de Aloysio na Assembleia foi... Não, na Assembleia, quem deu a posse a Aloysio, não, isso eu não me lembro, não. Eu tenho a impressão que ele tomou posse através do que a autoridade para assumir nessa vacância de Dias foi o presidente do Tribunal de Justiça. Porque a sua gestão não deu tempo votar a nomeação da nova mesa. Não chegou a apreciar isso. Não. Eu apenas fui eleito presidente. Que encerrou-se no dia 31 de janeiro. Foi. Dia 31 de janeiro terminou a minha eleição como presidente. Eu deixei de ser presidente. Aloysio tomou posse pouco tempo depois. Essa vaga aí precisa ser esclarecida. Eu não me lembro, não, quem foi. Pois é, não, eu vou dar a cópia do Diário Oficial dessa época, porque eu resgatei com muita dificuldade, com a promessa da gente achar o parecer do mestre Pontes. Hoje está arquivado aqui, assim como a ata que me elegeu. Se você puder conseguir, eu quero. Eu tenho certeza que me foi dado uma cópia, e quem me deu essa ata da eleição foi um ex-funcionário daqui, que hoje ele não está mais entre nós. Foi Raimundo Mombassa? Mombassa. Quem é que lhe assessorava na Assembleia? Na Assembleia. Esses 20 dias. Tem grandes assessores. Hélio Vasconcelos Xavier. Também bem jovem. Bem jovem. Danilo Bessa. 2. Era... O próprio Mombassa. Mombassa também. O irmão de Romildo, né? Era irmão de Romildo. Danilo Bessa foi importantíssimo nisso, porque Danilo, além de ser um rapaz muito inteligente, muito capaz, assim como Hélio, estava substituindo, no caso, o pai, que era Zé Bessa, que foi uma eternidade diretor da Assembleia. E muitos outros. Eles tinham uma forte liderança no âmbito universitário, né? Muito. Particularmente o Wellington e Danilo. O Wellington, Danilo. Eram estudantes de Direito. Era estudante de Direito. Era no nosso bloco estudantil, né? Ele fazia parte do partido estudantil, do qual também pertencia, assim como Varela Barca, como o Érico, Hackett e muitos outros. Tinha também um que me ajudou,
colega nosso, chamavam ele, apelidavam ele de Cabo, esqueci o nome dele agora, mas uma pessoa também muito fantástica. Enfim, eu tive uma boa assessoria, entendeu? De vários advogados e de deputados também, inteligentes, capazes, como Moacir Duarte, como o próprio Cortez Pereira, entendeu? Deputado, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, o seu segundo mandato, na sua segunda legislatura. Daqui a pouco. O Brasil adota a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Se a gente acredita numa sociedade justa, precisa garantir o direito das pessoas com deficiência. E tem que ser, como diz a lei, educação inclusiva gratuita, sem discriminação nenhuma e com profissionais preparados para isso. Está na Constituição. As pessoas com deficiência podem conviver e influir. E o que é mais importante, elas querem participar. Você nem imagina, mas Fábio é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele tirou a sorte grande e, como prêmio, ganhou a chance de continuar vivo. Fábio encontrou um doador de medula óssea compatível. Para que outras histórias terminem assim, seja você também um doador de medula. Procure o Hemonorte, uma campanha Assembleia Legislativa. O programa Conversa no Memorial entrevista hoje o desembargador e deputado estadual José Vasconcelos Rocha. Albimar, não sei se você já estava no jornalismo em 67, quando nasceram a Arena e MDB. Estava, Luiz. Eu estava comecei em abril de 67. Na verdade, você já estava com todo o trabalho, as articulações para a formação do bipartidarismo. Era o fim do multipartidarismo e você tinha que criar 2 partidos apenas por uma determinação do governo militar. E aí, deputado, era aí a pergunta que eu gostaria de fazer. O senhor teve uma primeira legislatura eleito pelo PSP, depois pelo PTN, Sim. onde tinha ainda Luiz Maranhão e Pedro Lucena em sua bancada. Era. Mas depois disso teve uma nova tarefa, um novo desafio, que foi a criação desse novo partido, e o senhor ficou com a criação do MDB. Verdade. Como é que foi essa história, como é que foi essa migração, saindo de Dinarte, que era uma das forças, era uma das lideranças do governo militar, e foi para o MDB, que era o partido de oposição, que não era fácil naquele período. Não, muito difícil, pouca gente quis, pouca gente. O MDB, eu fui para o MDB por um fato. A política ainda era muito acirrada, né? O partidarismo ainda era os verdes, que era Luizo, e os vermelhos, que era o Dinarte, ou seja, a Arena. Quando foi criado os dois, a Arena dividiu-se aqui no Rio Grande do Norte, né? A Arena de Dinarte e a Arena Vermelha, né? Muitos foram eleitos por essas... a Arena Vermelha. Espécie de sublegenda, né? E se iniciava na política do O Rio. Fusca do MDB era seu? Era um Fusca. A bancada cabia de um Fusca? A tribuna dizia que cabia no Fusca. E era verdade mesmo. A fundação foi Roberto Hurtado, eu, Pedro Lucena, Ney Lopes e um líder ruralista, José Bernardo, parece. Qual a região dele? Ele era presidente da Confederação dos Trabalhadores Rurais. E aí começou. Quem nos incentivou, quem comandou tudo isso, foi um homem chamado Adelon Ribeiro Coutinho. O responsável pela fundação, pelo MDB direto, quem cartou e tudo, foi o Adelon, que era um dialista, né? Apesar de ser um homem que era um grande industrial da cana-do-açúcar e etc., mas era um homem de uma cultura respeitada.
e que foi um homem que nunca adotou isso, né? A história de Odilon é muito bonita. E ele foi quem fundou. Tem uma história política também na Paraíba, né? Da Paraíba. E então, como eu era muito também ligado a Odilon, lá ainda conta, meu pai ainda conta a parede deles, nós ficamos com o Odilon, no MDB. O MDB foi fundado, foi um sacrifício muito grande para se fundar o MDB. E com muita dificuldade o Odilon saiu candidato pelo MDB. Eu fui para deputado federal, candidato. Odilon, Senado. Fui para deputado federal. Sim, tem um outro elemento que ajudou muito, Geraldo Queiroz e Geraldo Queiroz. Aí eu apoiei Geraldo. O líder rural não era Urbano, não? Francisco Urbano? Francisco Urbano, aliás, era. É afetar, né? Aí, quando chegou a eleição, nós fizemos a chapa do PTN, do MDB, que foi quase que o PTN migrou para o MDB. E foi quando eu saí para deputado federal e apoiei Geraldo Queiroz na minha região. E Geraldo Queiroz me apoiou em Pendência. E aconteceu um negócio muito importante. Foi eleito, né? Geraldo foi eleito deputado estadual. Quando chegou o golpe, Geraldo fugiu para o Seridó. Né? Quando ele foi do Banco do Brasil. Geraldo era funcionário do Banco do Brasil. Foi funcionário do Banco do Brasil 9 meses. Foi? Aí foi eleito deputado. E pronto. Já conheceu Sônia, a mulher dele. E quando explodiu o negócio, ele foi para... A grande liderança dele era em Pendência, né? Isso. Pendência Mas ele ali. teve uns votos lá pelo Seridó também. Tem, né? E teve aqui nessa região que eu dei. Também. Quem elegeu foi, por exemplo, no município de Várzea, que a gente tinha total, a gente era maioria quase que absoluta, ele foi votado por unanimidade. A Luiz Alves, naquela época, perdeu, me parece, perdeu em Várzea para governador e perdeu em Pendência. E em Pendência eu fui o deputado federal mais votado. Como é que surgiu a coisa da pergunta de Aloysio do Fusca? Era o partido que cabia no Fusca. Eu acho que este apelido e essa manchete foram os senhores jornalistas da época que conseguiram isso. Função da bancada pequena. Eu não sei se o amigo tem culpa disso, que já estava na imprensa. Mas... Ele estava começando. Ele chegou na hora da... Vamos ver. Entendeu? Bom, então apoiamos Geraldo e eu perdi para deputado federal. Problema de legenda. Na época, eu tive mais votos do que Grimaldo. E que parece Álvaro Mota 2. Mas o MDB não fez a legenda, né? Mas como era ser do MDB nesse governo militar? As dificuldades? Dificuldades grandes, porque Odilon era radical contra isso. Radical. E vocês seguiam o discurso dele? O discurso de Odilon. Nós chegamos uma vez em Currais Novos e Odilon queria fazer uma palestra na raio de Currais Novos. Brejuí. E nós fomos lá comprar 10 minutos. A menina não estava divertida e concedeu esses 10 minutos. Mas nós não usamos, porque assim que o Exército tomou conhecimento que tínhamos comprado esses 10 minutos, foi lá e nos obrigou a devolver o dinheiro e acabou em 10 minutos. Então a gente só fazia comício, só falava dos alto-falantes das Kombi. E metade da população, quando você chegava, fechava as portas com medo, né?
O problema Bem, foi esse. aí você encerrou sua carreira política. Essa Aí eleição, após essa o jovem eleição, advogado, você também tinha concluído o direito há pouco tempo, né? Já. Aí Vem pronto. a história agora exato. Mas o que é que o levou a deixar a política? O que me levou a deixar a política foi o seguinte. Primeiro, porque fui derrotado como deputado federal e numa derrota que foi um problema de legislação, que ainda hoje perdura, né? E não corrigem nunca. Isso. E depois eu fui... O coeficiente partidário é cruel. É cruel. E aí eu fui, já estava formado e comecei a entrar na área jurídica, fui incentivado e fui deixando lentamente. Eu sou político, eu gosto de política, eu não tenho mandato, mas eu gosto de política. E acho que política é o meio que qualquer pessoa que a exerce tenha condições de fazer o bem ou o mal. O mal se ele é mau político, o bem se ele é bom político. E em tudo, vocês sabem, tanto quanto eu ou mais, existe política. Política é uma ciência. Até se você não gosta de política, já é uma atitude política. Já é uma atitude política. Entendeu? Mas quando aí Zé Rocha chega... deixei, era muito caro, política é um negócio muito dispendioso também, é um sistema muito arcaico. E aí eu fui deixando. Mas eu deixei a política partidária. No popular, a política lhe deixou por algum momento e você foi embora. Fui embora. Aí eu comecei a Aí advogar. você foi embora para a Justiça do Trabalho. Do Trabalho. Juiz do Trabalho pelo 5º Constitucional. Entendeu? Aí teve outra luta grande na minha vida, que foi instalar esse tribunal, né? Eu fui o primeiro presidente do tribunal, fui instalado anos 90, né? 91. Eu fui nomeado desembargador em 91 pelo então presidente Collor. Eu fui Collor. Às vezes eu digo brincando, a turma fala de Collor, eu digo, eu não posso mais falar de Collor. Mas aí... Collor não tem juiz, aí eles fizeram... Esse período aí, eu apago, é o Massado. Uma manchete maluca que a gente deu lá no Diário Natal. Mas aí o senhor que tinha deixado a política partidária, voltou a exercer, a partir das articulações, uma boa atividade política. Isso facilitou a instalação do tribunal. Do tribunal aqui. E toda a bancada ficou do seu lado. Valeu toda aquela experiência acumulada da política partidária, valeu nessa articulação, nesse trabalho. Beneficiou o Rio Grande do Norte. Por isso que eu digo que política tem que existir. Porque senão, na época de instalar este tribunal, se eu não tenho o apoio da classe política, toda a classe política, sem exceção, todos os deputados federais, principalmente o governador, que era Zé Agripino, e os senadores, todos cooperaram, porque, veja só, quando a nova Constituição criou os tribunais regionais trabalhistas, criou, na época, 22, 24 tribunais. E na primeira instalação de tribunais, nós perdemos para Paraíba. Sarney era uma força política muito grande. Nos tirou o tribunal. Você foi juiz, então a sua jurisdição era a Paraíba. Não, foi juiz não, era advogado. Eu nunca fui juiz, eu saí direto ao... Não, eu sou do 5º Constitucional. Isso mesmo. Sou do 5º Constitucional. Eu já saí direto para o tribunal. Aí, antes, o Rio Grande do Norte era jurisdicionado pela 13ª região, que era Recife. Tudo era Recife. Depois 14ª, que é Paraíba. Depois, aí, a 13ª, que era Paraíba. Então, a nossa luta foi grande, porque estava sendo desmembrado da Paraíba, para instalar o nosso. E eu ainda tive que ter uma briga muito grande com o estado de Tocantins, que era um novo estado, e queria tomar essa instalação daqui. Aliás, esses fatos quase todos da história da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, eu conheço de muitos anos, desde quando a gente aqui só tinha Você fez um livro sobre isso? Tem o meu livro.
Tem o meu livro, e que conta toda essa história, todo esse episódio. É uma história muito bonita a criação desse tribunal. Entendeu? Foi luta, muita luta. Luta grande. Para poder. Deputado, aproveitando o tema, o empresariado cobra muito a flexibilização da legislação trabalhista. O seu escritório de advocacia, a grande clientela é o patrão, é o empresário. O senhor foi magistrado ativo, né? Cuidou da lei, das leis laborais. Como o senhor analisa esse choque patrão-empregado? É interessante. A CLT comporta reforma? Comporta. A CLT é de 43, né? Mas está muito emendada. Mas ainda comporta. Ela é cheia de legislação imaginária. A minha pergunta tem a ver. O pessoal reclama, por exemplo, do 13º, né? Pede flexibilização da legislação trabalhista, mas quando chega essa época do 13º, a propaganda é todo mundo atrás do 13º do trabalhador. É engraçado. É uma certa incoerência, não é? Se você foi pauteiro, você sabe do jornalismo sazonal, né? Todo mundo atrás do 13º. Como é que o senhor analisa esse choque? Olha, o 13º a gente começa com a história dele. A CLT, quando foi editada, ela não criou o 13º. Isso. Quem teve uma participação muito ativa no 13º no Brasil foi o senador Gessé Freire, Pinto Freire. Senador que foi um grande líder, foi empresário e presidente por muito tempo da Federação do Comércio Nacional. Homem bom, homem espetacular. Foi ele que comandou no Brasil. Quer dizer, aí como você falou, o empresariado fala da justiça do trabalho. Amigo, se é lei, se ela foi criada depois da legislação, a legislação da CLT, da própria CLT em Guarani de Direito, e está funcionando, ela tem que ser aplicada. E eu não conheço nenhum tribunal do trabalho que possa condenar o empregador a respeito do 13º, se ele pagou. Há muitas coisas. Agora, o que é um tribunal do trabalho? Mas há distorções em algumas sentenças? Não, algumas sentenças podem ser exageradas, porque cada sentença tem até aquele adagio popular. Cada cabeça é uma sentença. Cada juiz interpreta da maneira que lhe convém, não, que ele realmente interpreta. Porque julgar, meu querido, ninguém julga ninguém. Só quem julga as pessoas é Deus. Nós, magistrados, julgamos as pessoas que, aqui, como nós, transgrediram alguma coisa da legislação, mas não a pessoa em si. Como é que vai o América, né? Você sabia que Albimar é Bangu, né? Bangu Aqui eu não vou perguntar. Culpa é de Zizinho. De Zizinho, não. O Bangu sofreu uma queda muito grande, porque o atual presidente Deputado, do Bangu era aquele... Série C tem futuro? Não era o nome daquele nome do jogo do bicho lá no Rio de Janeiro, ficou famoso? Castor de Andrade. Era o dono do Bangu. O Bangu tinha dinheiro, tinha morreu, acabou. Por falar em dinheiro, a Série C tem futuro? A Série C, eu digo o seguinte, costumo dizer, eu sou presidente ainda do Conselho Deliberativo do América. Eu digo que a Série C é uma sentença para cumprir. E porque você na Série C, de saída, times como o América, médio porte, a gente já perde de saída 5 milhões de reais da Confederação Brasileira de Futebol, perde 3,5 da Caixa, são 8 milhões que vão embora. E a cota de televisão está aí no meio? Ainda tem a cota de televisão. Não tem cota de televisão. Agora, uma cota que tem, aqueles que ficaram na Nordeste. Sim. No Nordeste. Né? Na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste. Que aí tem uma televisão que está bancando, pô. Mas é castigo grande ir para ser
E veja só, uma estrutura como o Fortaleza, que está na Série C, já vai com 6 anos na Série C. O Santa Cruz de Pernambuco passou não sei quanto tempo. E tem mata-mata, né? É complicado. É complicado. Fortaleza, aliás, queria alterar essa regra do jogo, mas a CBF não deixou. Não deixou. E ela já perdeu 2 vezes. Quer dizer, é difícil, muito difícil isso aí. Porque aqui, Luiz, na verdade, você faz futebol aqui para os abnegados e tudo. Não tem como fazer. Uma pergunta muito simples, para você ter um bom time. A média de um jogador de futebol no Rio Grande do Norte é de 20 mil. Você, para ter um plantel, são 30 jogadores. A 20 mil, são 600 mil. Onde vai buscar? Onde vai buscar? Esses 600 mil, você acrescenta 600 aí... mil mês, né? Mês. Você acrescenta aí o fundo de garantia, todos os direitos trabalhistas. Onde é que vai buscar isso? Mas isso é uma média de um time que está sendo formado para Série C ou B? C. Para B é muito mais. Para B é muito mais. Ou há um estudo severo lá em cima a respeito do futebol, porque o jogador de futebol, ele é um operário atípico. E jogar futebol é dom. É dom. Depois que eles deixam de jogar futebol, onde é que eles conseguem esse salário? Tem jogador de futebol que mal assina o nome. Mas é um craque. Certo? Eu ou você, com tudo quanto é de curso, não dá para a gente fazer esse contrato do time de futebol, nós aí. Hoje é exceção o jogador nativo, jogador que é formado aqui, que nasceu aqui, que se criou aqui. Por quê? Por conta da Lei Pelé. O que Pelé fez com os pés, a glória que deu, acabou com os clubes, principalmente com os pequenos. Que antigamente havia um tal de passe, tá lembrado? Passe era preso ao clube que cuidou do jogador. Hoje, mais não. Mas eu digo que aqui, as Rocas, por exemplo, era um celeiro de jogadores. Hoje acabou. O que é que aconteceu? Por que não se faz mais um time com base em jogadores formados aqui? E prefeitura e governo era para ter vários campinhos de várzea, né? Vários estádiozinhos. Mas é porque futebol é caro. E a nova legislação desponta um craque, vem um empresário lá de fora, deposita e leva. Hoje está cheio aqui. O que o clube investiu hoje aqui está cheio de olheiro, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, dos clubes grandes. Deputado, olha, a conversa está excelente, mas infelizmente o tempo acabou. Eu agradeço ao professor Almar Furtado pela presença, pela companhia, e agradeço também a presença do desembargador José Rocha. Muito obrigado pela visita. Pois não. Nós fizemos um pouco, recuperamos um pouco da história do Legislativo em tempos idos. Muito obrigado pela participação. Eu quero agradecer a você muito, Bimar, principalmente a você, porque você não sabe o presente que está me dando no dia de hoje. Eu estou voltando à minha casa. Isso tem um pouco de sentimento, de saudosismo. E eu queria muito, porque, como eu disse, a minha alma também é política. Então eu quero agradecer a vocês que me proporcionaram hoje eu poder contar um pouco da minha história. É só um agradecimento e mais nada, porque, como eu disse, o homem, ele faz a sua história, ele cria o seu currículo e ele tem que deixar esse legado para muitos. Muito obrigado. Vamos visitar um pouco, daqui a pouco, o memorial, fazer uma visita aqui. Muito obrigado e até a próxima.